Distúrbios e alterações psicomotoras. Parte 1. Histórico, definição, desenvolvimento, tipologia da psicomotricidade. História do estudo. A psicomotricidade é a história do estudo do corpo humano, que caminha com o processo de evolução da civilização. Então, na verdade, esse início dessa nossa aula, ela quer dizer que o corpo sempre foi estudado ao longo das civilizações. Desde que o mundo é mundo, estuda-se o corpo humano. Lá no período antigo, na antiguidade, na Grécia, se admirava um físico perfeito. Então as pessoas tinham que ter o físico perfeito, senão elas eram exterminadas. Por determinado período, o ser humano foi estudado e compreendido de forma fragmentada, dividida, separando o corpo, da mente e da inteligência. Então era estudado o corpo e a inteligência, eram duas coisas divididas aí, estudadas de forma diferenciada. O filósofo Platão, ele afirmava haver um dualismo radical dentro do ser humano, que era o corpo e a mente ou a inteligência. Ele já afirmava esse dualismo, eram essa posição. No século XIX surge o vocábulo psicomotricidade, atrelado ao discurso médico neurológico. Então, foi a primeira expressão lá no século XIX que apareceu o vocábulo psicomotricidade, no século XIX. Já no final do século XIX, os franceses pesquisaram a psicomotricidade e influenciaram o Brasil. Ela surge, essa ciência, que é a psicomotricidade, ela surge na França, mas lá no final do século XIX, ela vem influenciar o Brasil. Platão também afirmava haver um dualismo radical dentro do ser humano, que era o corpo e a mente. Na verdade, dizem aí os especialistas da área que a mente sempre foi algo muito polêmico, para os estudiosos. Eles não tinham como verificar toda essa dimensão que era a questão aí da inteligência. Por isso que eles achavam melhor dividir em duas partes o corpo humano. Por isso essa incógnita, esse pontinho de interrogação, desde que o ser humano, ao longo das várias sociedades que ele permanece, há esse pontinho de interrogação que não se sabe como tudo isso aconteceu, como melhor estudar tudo isso. No século XIX surge então o vocábulo psicomotricidade atrelado ao discurso médico neurológico. Então surge a psicomotricidade, mas ela vai ser estudada somente por esse segmento médico neurológico, não com outras funções que tem aí também esse segmento. Final do século XIX, franceses pesquisam a psicomotricidade e influenciaram o Brasil nessa questão. Vem para cá essas ideias, vem para cá, vem para o Brasil, essas questões importantes da psicomotricidade. A psicomotricidade é uma ciência, então, que surgiu na França no final do século XIX. Qual é o campo de atuação, então? Ela abrange a educação e a reeducação e as questões clínicas também envolvem todo esse campo de atuação. Então, vários segmentos são envolvidos para poder estudar a ciência que é a psicomotricidade. Ela ocorreu a partir das pesquisas realizadas por um médico, Pierre Paul Broca, e teve como seu parceiro de hospital o Ernest Dupré em 1909. Porém, o seu amigo, o Ernest Dupré, ele procurou compreender as razões das inquietações motoras, pessoas que já tinham esse comprometimento, e Dupré se interessou mais a fundo em estudar essa ciência e relacionar os sintomas à localização cerebral. Então, quando o corpo demonstrava alguma inquietação motora,
o que acontecia lá no cérebro. Então, para ele, era um mundo que se descortinava aí para poder estudar, relacionando também com toda essa dinâmica, a psicomotricidade, com a questão do movimento, pensamento e a afetividade. Um outro expoente da psicomotricidade é Henri Vallon. Ele relacionou o movimento do corpo ao afeto, né? Para ele estava ligado às duas coisas, o movimento do corpo, que se relaciona com a psicomotricidade, também está relacionado à questão do afeto, à emoção, ao meio ambiente e os hábitos das crianças. Então, para ele, a teoria dele envolvia todas essas questões. Já em 1947, Julian Aguirre, psiquiatra, ele redefiniu a noção psicomotricidade como uma síndrome. Então, para ele, a teoria dele era em cima dessa questão da psicomotricidade, tinha aí um viés com relação à síndrome. Então, a psicomotricidade passa a ser compreendida como uma ciência que estudava o ser humano na sua totalidade. Não era simplesmente o corpo e a mente ou a inteligência, era tudo, né? Então, o que acontece na nossa inteligência, na nossa mente, tem repercussão no nosso corpo. E assim o contrário, coisas que acontecem no nosso corpo têm repercussão na nossa mente, na nossa inteligência. Por isso, a psicomotricidade passa a ser compreendida como uma ciência, né, que estudava o ser humano na sua totalidade. Eu não posso fragmentar como acontecia lá no período da antiguidade. Seus movimentos, suas questões motoras, a afetividade, as questões cognitivas, resultado da relação da pessoa com o meio social em que ela vive. Tudo isso, né, era um pacote onde, na verdade, tem que ser estudado na sua totalidade. No Brasil, desenvolveu-se mais essa área, ela veio amparada, né, nessa área de conhecimento, na educação física, até os anos de 1980. Ela é mais estudada, ela é mais voltada para a área de educação física, onde a gente pode perceber algum comprometimento físico, tem repercussão na questão da inteligência, da mente. Por isso que já começa no Brasil se olhar a psicomotricidade como um todo, como algo que acomete aí o ser humano na sua totalidade. Na escola, ela ocupava-se apenas dos problemas e das dificuldades ligadas a estruturas psicomotoras de base, né? Então, na escola, só algumas dificuldades que os alunos apresentavam, o quanto isso era estudado na escola de uma forma superficial. Atualmente, por meio do movimento, que a criança explora o mundo exterior, né? Todas as nossas experiências, desde do nascimento, quando a criança começa a engatinhar, que ela coloca a mãozinha para poder saber se uma parede é mais áspera, é mais lisa. Tudo isso são experiências que ela, lá no seu cognitivo, manda comandos, né? O quanto tudo isso é importante para ela poder construir as suas noções básicas e o seu desenvolvimento intelectual. É a partir dessa exploração que ela desenvolve a consciência de vários aspectos ligados aí à questão do conhecimento. Então, ela vai tomando, né, sentido aí do que está à sua volta e no seu mundo externo. A etimologia. A etimologia, o que é? É a construção da palavra, é o estudo da palavra. Então, psicomotricidade, nós dividimos aí, podemos dividir em duas partes, psique, alma e mente, né? Motoros que têm movimento. Então, a psicomotricidade é uma ciência que ela tem movimento, né? A gente parte do princípio, do pressuposto que ela é uma ciência que tem movimento. Quanto esse movimento traz de conhecimento do mundo interno e do mundo externo de uma criança. A Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, ela define a psicomotricidade como uma ciência que tem como objetivo o estudo do homem por meio do seu corpo em movimento, em relação ao seu mundo interno e externo.
Tudo isso vai trazer benefício aí com relação a esses dois mundos, né, o interno e o externo, bem como usar essas possibilidades de perceber, de atuar, de agir com o outro, com as pessoas que estão à nossa volta ou não, com objetos e consigo mesmo. Quanto isso é importante, e a psicomotricidade estuda essa questão aí a fundo para cada vez mais conhecer o mundo do ser humano na sua totalidade.